Pronto. Então, vamos aqui. Eu vou criar uma solução nova. Vou chamar essa solução. Vou criar essa solução como um Web API já e vou chamar ela .NET 2026.1.web. Vou colocar só API. API, para não confundir Web App com Web API. E aqui nós temos, vamos selecionar Web API. Nas opções, certo? Vamos aqui para o Advanced Settings. O que é isso, né? Por padrão, hoje, as APIs elas já vêm com Minimal APIs, o que significa dizer que elas não vão usar controladores e todo o mapeamento dos endpoints ele vai ser feito apenas no ficheiro. Aparentemente é mais simples, só que muitas empresas ainda trabalham com controladores e é melhor a gente continuar e manter isso. A transição de uma coisa para outra não é complexa. Uma vez que eu entenda como funcionam os controladores, eu vou conseguir trabalhar com Minimal APIs. Então, por segurança, vamos conhecer primeiro, ou vamos conhecer só, porque a gente não vai avançar para Minimal APIs, como está aqui. Por segurança, vamos usar os controllers, certo? Como aqui está. Que é aquilo que eu expliquei na outra aula e que eu repito aqui. O controller, dentro do nosso diagrama, que eu tinha mostrado para vocês, ele vai ter o papel, já está abrindo aqui, como o próprio nome diz, de controlar todos os requests e respostas dentro da API. Então, a API, deixa eu abrir aqui. Pronto. A API é a camada de back-end que nós não conseguimos ver nas nossas aplicações. Geralmente, essa camada ela está em background ou está, como a gente chama, em back-end. A sigla API significa, né, Application Programming Interface, ou seja, é uma interface de programação, é uma aplicação de interface de programação, e significa dizer que ela permite que as outras aplicações se comuniquem através dessa interface. No nosso caso, nós estamos trabalhando com um tipo de API que é REST API. Então, se um dia vocês forem REST API. Se um dia vocês forem para uma entrevista e perguntarem, já... Sim. Eu não tô conseguindo... Tá me ouvindo? Tô. Não tô conseguindo ouvir. Bom, a gente escuta. Mais alguém que não me escuta? Tá ouvindo, né? Ok. Pronto, continuando, certo? A API que nós estamos trabalhando é uma REST API. Amador. Sim. Sim? Tá a gravar? Tá a gravar, sim. Tá a gravar, sim. REST API representa Representation State Transfer, ou seja, a sigla REST representa isso. Representational State Transfer. E ela utiliza, por padrão, aquilo que eu já tinha falado para vocês, que é o protocolo HTTP. Ela permite que vários tipos de tecnologias diferentes consigam se comunicar usando esse protocolo. Então, essa forma de trabalhar com o REST, o Representational State Transfer, vai fazer com que eu consiga enviar e receber dados
de maneira que não haja perda de informação nesse processo. Porque a informação ela vai seguir ou vai ser entregue através de packages que seguem protocolos e padrões HTTP. Normalmente são ficheiros mesmo. O ficheiro ele vai ter o cabeçalho, vai ter lá todas as suas partes, body, etc., com tudo o que é necessário ser entendido dentro da API ou fora dela. Porque essa comunicação ela está aqui, não é? O consumo ele vai buscar nos endpoints aquilo que se pretende, ou seja, eu quero, por exemplo, uma lista, eu vou num endpoint de lista. Eu quero um single item, eu vou num endpoint de single item. O controlador ele vai estar antes do endpoint. Ele é o responsável por controlar tudo o que for relacionado com um objeto, ou com um objeto específico, por exemplo, ou digamos digamos que nós temos uma entidade estudante. Na maioria dos casos, a norma segue que o controller vai ter o nome da entidade, indicando que é um controlador, ou seja, vai ser, por exemplo, student controller. Dentro desse controller ou desse controlador, nós vamos ter tudo o que são gets, ou que são, como a gente vê aqui, né? Queries ou comandos, que é tudo aquilo que a gente vai buscar de informação ou alterar na informação, nos dados. Então, aqui nós buscamos, aqui nós alteramos. Então, ou seja, nos nossos processos de CRUD, que é create, retrieve, update and delete information, o nosso controlador é quem vai fazer o processo de receber, através do endpoint que ele libera, o request para que qualquer uma dessas ações ela aconteça dentro da nossa aplicação, dentro da nossa API. Então, de maneira muito simples, a camada de API tem no fim dela, na ponta, um endpoint. Na base, geralmente, a gente vai ter os dados, que são um database, que nós não sabemos muitas vezes quais são as bases de dados. Porque, por exemplo, nós temos dentro de bases de dados um número imenso delas. De bases de dados que às vezes que funcionam com SQL Language ou NoSQL Language. Geralmente, as SQL Languages são linguagem, database ou base de dados relacionais, que vão permitir relacionamento entre as tabelas, e as NoSQL normalmente serão bases de dados não relacionais. Isso para dizer o seguinte, que muito embora eu tenha dados diferentes em muitos casos, porque a maneira que essas bases de dados se comportam são, às vezes, distintas entre si, muitas vezes, inclusive, bases de dados que trabalham no mesmo tipo de linguagem se comunicam diferente. Vou dar um exemplo. Oracle utiliza SQL, assim como o SQL Server também utiliza SQL, mas existem diferenças na forma que os dados são gravados dentro dessa base de dados. A PostgreSQL, por exemplo, também tem diferenças em relação ao SQL Server e Oracle. O MySQL também. Então, essas diferenças entre, vou dar exemplo, date times, informações de decimal, com casas decimais ou números racionais, tudo isso precisa ser, de certa forma, desvencilhado da forma para ser entregue no meio. Essa entrega no meio que nós fazemos na API é através das REST APIs de JSON Data. O JSON é uma forma muito simples de serializar os dados, que garante que quem vai receber aquela informação vai receber um texto limpo, claro, e que pode ser convertido em qualquer desses dados que eu preciso gravar ou simplesmente ler na minha base de dados. Então, imaginem, eu tenho dentro da API o endpoint, que é a ponta mais extrema, onde o utilizador vai fazer o request, mas na ponta
mais intrínseca, ou na mais interna da API, na base mais interna da nossa API, nós vamos ter uma base de dados, que pode ser relacional ou não, que vai entregar informações que, ou receber mesmo, alterar informações que vão vir através de requests nessa ponta aqui, que são consumidas pelo front-end. Então, o que nós fizemos até agora, nas aulas anteriores, na aula anterior também a gente fez, foi consumir usando o nosso front-end, então a gente consumiu muito lá o dummy.json, fazendo exatamente o que a gente tinha aqui, fazia um request, consumia os dados fazendo request, deserializava e mostrava. Agora, o nosso papel é outro. O nosso papel dentro da API é entregar no endpoint tudo que vai ser consumido, deserializado e mostrado no front-end. Essa informação entregue no nosso endpoint vai ser dados JSON e os nossos endpoints normalmente vão ser... Cadê aqui os endpoints? Tinha ali uma parte só de endpoints. Ok. Os nossos endpoints geralmente vão ser assim. Um HTTP GET com uma indicação se vai ser necessário passar algum parâmetro ou não, com o endereço, né, o route desse endpoint. Muito parecido com o que nós consumimos no passado, ou seja, é uma barra qualquer coisa que pode ter um ID ou informação que vai ser passado por parâmetro ou não. Posso ter só o route. Geralmente nos gets a gente tem isso, ou seja, o get vai me permitir que eu geralmente pegue informações em lista, mas eu também posso ter gets que vão ter um ID que me permite que eu pegue single items, que foi o que a gente também mostrou na aula passada. Então, voltando aqui para a nossa aplicação. O controller, repetindo, né? O controller vai ser responsável por entregar pela entidade ou controlar pela entidade todos os requests que sejam de retrieve data, queries ou comandos que vão necessariamente modificar dados na aplicação. Nós tínhamos visto na outra aula esse Reader Forecast Controller. Nós vamos saltar ele, tá? É um controller específico. Antes de mais, eu vou criar aqui. A gente não está criando, nós não estamos criando aqui na aplicação ainda a camada dos dados. A gente vai fazer isso no futuro, ou seja, a comunicação da API com a base de dados. Isso vai ser feito, não se preocupe. Para já, nós vamos utilizar fake data, certo? Ou mock data, para que vocês consigam perceber como é que a informação ela é entregue no endpoint. Então, vou criar aqui um modelo, certo? Que eu vou chamar, na verdade, eu vou chamar aqui de entity. Entities, vai ser a nossa pasta. E nessa entidade aqui, eu vou criar uma classe chamada todo, exatamente como a gente fez na aula passada. Certo? Então, o que é que o objeto todo ele vai ter? Vai ter um ID, um title, description e um isCompleted. Também pode ter data de criação e outras informações mais. Vamos simplificar ao máximo só para a gente entender o funcionamento base da API. Então, ele vai ter um public int ID, vou colocar mesmo um int, não vou me preocupar com o tipo de dados que eu preciso. Vai ter um public string title, public string description e um public bool is completed. Só isso. Então, veja, aqui é a nossa entidade. Essa entidade que nós criamos, ela precisa ser controlada. Para que ela seja controlada, a gente também precisa criar uma classe. Então, e essa classe de controle vai fazer todas as entregas desse objeto, seja em single, seja ele em lista. Então, vamos ver aqui, por exemplo, no controller, vamos carregar com o botão direito do rato, e aqui, em adicionar, nós temos a opção aqui que é controller. Selecionamos ela. O nome do controller, ele tem esse padrão. Por exemplo, se eu tenho uma classe, uma entidade, vai ser entidade controller. Então, nossa entidade de classe é o todo. Então, vai ser um todo controller. Por padrão, é criado esse get com action result, que nós não vamos usar. Vamos apagá-lo aqui.
E agora chegou a hora de nós escrevermos nosso endpoint. Então, os endpoints, eles seguem o padrão, exatamente o padrão que nós temos aqui de get, post, put, delete, e ainda tem outros. A gente usa esses 4 como base. A diferença é que, em vez de escrever só o get, como a gente escreveu no Refit, nós escrevemos HTTP GET. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu abro parênteses retos, vejam lá, já sugero HTTP GET, abro e fecho parênteses, e aqui dentro dos parênteses eu vou colocar o endereço do meu endpoint. Ou seja, o que vai depois do meu address base, certo? O base address que eu tenho na minha aplicação vai ser, no caso dessas aplicações que nós vamos utilizar aqui para consumo local, vai ser localhost, número de uma porta. Vai estar aqui, ó. Se vocês vierem no Properties, Launch Settings JSON, ele vai dizer aqui que o nossa API vai rodar no nosso computador, localmente, nesses endereços aqui, nesse e nesse. Logo, isso aqui é o nosso base address, certo? O que vem depois do base address, para nós, vai ser nossos endpoints. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar, e todos os endpoints devem começar com barra. Então, barra todos, certo? E aqui, eu estou dizendo que quando alguém chamar esse endereço, localhost barra todos, ele vai aceder diretamente o método que eu vou colocar a partir da linha 8. E o que é que esse método vai retornar? Eu também vou escolher o que ele vai entregar. Então, se eu quiser que ele entregue uma lista, eu vou simplesmente dizer aqui que ele é um public list, certo? To do. E esse método vai ser get todos. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chavetas. E agora eu vou fazer o using aqui para adicionar a nossa entidade, lista de entidade, aqui é as entidades, a pasta, está aqui, certo? Para o to-do ficar disponível. Agora, o que é que eu posso fazer? Retornar uma lista. Se eu vier aqui, por exemplo, e retorno isso aqui, o que vai acontecer é que ele vai retornar uma lista vazia nesse endpoint, certo? Eu não quero. Eu quero colocar pelo menos 2 itens nessa lista. Então, eu vou fazer isso. Não vou fazer isso agora, porque vou tentar facilitar o exemplo, certo? Então, aqui eu vou retornar uma lista, ela vai retornar vazia. E aqui, por exemplo, eu vou fazer um outro método que eu vou retornar um item só. Eu só quero retornar um único item da minha lista, que vai ser, por exemplo, aqui eu vou fazer um HTTP GET também. Vou abrir e fechar parênteses. Vou colocar aqui, ó, to do, aspas, né? Perdão, to do, com a barra, começando sempre. E agora, é o meu public to do get to do. Eu vou retornar um single item, que é somente um to do único. E aqui vou criar um var to do, por exemplo, vai ser new to do. E aqui, ó, nesse instanciamento da classe que eu estou fazendo, ou nessa criação da classe com o instanciamento que eu já estou fazendo, eu vou atribuir os valores do to do. Então, ID vai ser 1. O title vai ser primeiro to do. E o meu description, vou colocar aqui primeiro to do description. E aqui é mais uma outra informação, is completed, eu vou colocar true. Vou fechar isso aqui e vou retornar esse to do na minha resposta. Return to do. Veja uma coisa importante. Esse controller aqui é o que nós estamos utilizando, esse controller faz parte do MVC ASP.NET Core. Existe o controller base também, que está aqui, que também faz parte da mesma biblioteca, mas ele
ele é um pouquinho diferente. Eu prefiro esse aqui, o controller, porque, pronto, ele para mim é um bocado mais simples. E isso aqui são os meus endpoints, ou seja, se no Launch Settings eu vier com esse endereço e colocar barra to-do, o que tem que me retornar um item único, que é esse que eu acabei de escrever aqui, certo? Se eu escrever to-dos, vai ter que me retornar nada. Vazio por quê? Porque eu não tenho informação nenhuma, só tenho uma lista vazia aqui. Vamos agora executar aqui a minha aplicação. Eu vou parar porque ele está em HTTP aqui, vou pedir para ele fazer pelo HTTPS. Ok. Vejo aqui, já tem os endpoints, certo? Que é o HTTP 7143. Vou abrir aqui. Já está dizendo que está em uso. Deixa eu fazer um stop. Stop. Vou pedir para executar novamente. Ok, vamos abrir aqui o 7143. Já está aqui. Ele vai dar um 404, porque não tem nada na raiz. Então, se eu vier aqui e colocar to-do, ele tem que me retornar exatamente essa informação que é o to-do, que eu estou entregando como resposta. Vejam só, essa resposta que eu estou entregando aqui é um hard-coded, ou seja, eu estou criando e ela é estática, não está indo buscar na base de dados. Isso aqui é fake data, certo? Essa é a minha informação aqui. Certo? Então, esse é o meu to-do. Eu não estou retornando uma lista de to-dos para já. Certo? Então, esse é o nosso primeiro retorno. Um item, um single item, com fake data que nós colocamos nesse endpoint do to-do. O que é que eu vou fazer? Vou adicionar item numa lista aqui. Ó. Vou só colocar um S aqui no final, que é para ele ir para o endpoint to-dos. Vejam lá, ó, aparece uma lista vazia. O sinal de lista no REST API que retorna JSON data são parênteses retos porque ele recorda uma array, certo? Então vamos ver aqui, ó, a adição de itens. Então eu vou criar aqui a lista var to-do list é igual a new list to-do, aí fecha parênteses, e vou adicionar, vou criar esse item aqui, igual que está aqui embaixo, e vou adicionar ele à lista aqui. Então, no meu to-do list, .add, eu vou adicionar, então, esse to-do. Agora, eu já tenho um item na minha lista, eu vou adicionar mais um. Vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou colar aqui, vou mudar o nome desse, isso vai ser o to-do 2, o ID vai ser o 2, e aqui vai ser segundo to-do, primeiro to-do, segundo to-do description, certo? E o completed vai ser false. Pronto. E vou adicionar de novo esse item, to-do list, .add, vai entrar também o to-do 2. O to-do 2 vai entrar na lista. E a lista que a gente vai retornar no final vai ser essa lista to-do list. Vou executar novamente aqui o código. E agora, no endpoint to-dos, eu vou ter que ter dois objetos na lista. E no continua sendo tudo igual, no to-do single, que é esse aqui. Deixa ele aqui, já foi. Vamos ver aqui o to-dos. Já está. Formatação, eu tenho dois itens na minha lista de to-do. Certo? Então,
Não há muito mais coisas para falar para já. Por quê? Porque nós só estamos indo buscar dados e sem fazer grande alteração. Mas exatamente o que a gente propôs, ouviu no dummy.json, ou seja, para já são dois gets, depois eu vou mostrar para vocês a criação também de um post e um delete, que vai ser exatamente igual, ou seja, a diferença é que o valor vai ser recebido lá na API por parâmetro, por exemplo, para o delete item B ou C com o valor, e o post e o update vai receber objetos diretamente na API também, ou seja, através do body do JSON. Dúvidas?